Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos videogames mais celebrados da história. Um título que não só marcou uma geração, sabe? Ele continua sendo uma referência de excelência até hoje. E nós vamos entender direitinho o porquê. 99 de 100. É por causa desse número que a gente está começando essa conversa. Essa é a nota que o Ocarina of Time tem no Metacritic, aquele site que junta as críticas de todo mundo. E sabe o que isso significa? Que ele é, até hoje, o jogo com a maior nota de todos os tempos. Não é só um jogo que as pessoas gostam, é, estatisticamente falando, o jogo mais aclamado pela crítica que já foi feito. E olha, essa aclamação toda não foi algo que foi crescendo com o tempo, não. Foi, pá, imediato. Assim que o jogo saiu lá em 1998, críticos e jogadores ficaram de queixo caído. Veículos como a GameSpot deram nota máxima porque eles sacaram na hora que estavam vendo algo que ia mudar a indústria para sempre. Então fica a pergunta, né? Como é que um jogo de 1998 virou essa lenda toda? O que Ocarina of Time fez de tão especial? Para a gente descobrir isso, vamos fazer uma autópsia dessa obra-prima. Vamos analisar peça por peça, desde a parte técnica até a história que não envelhece. Vamos começar pelo mais importante, a jogabilidade. Naquela época, a passagem do 2D para o 3D estava dando um nó na cabeça de muito desenvolvedor. Era difícil, mas a Nintendo não só resolveu os pepinos, como basicamente escreveu o manual de como fazer jogo 3D, um manual que todo mundo copia até hoje. É bom a gente lembrar de como eram as coisas naquela época. Andar para um mundo 3D era um parto. A câmera ficava maluca, lutar era uma coisa meio desengonçada, sem precisão nenhuma. E os controles? Nossa, os controles eram super confusos. Era tipo o velho oeste do desenvolvimento de jogos, sabe? Uma terra sem lei. E aí, no meio desse caos, a Nintendo vem com uma solução simplesmente genial. A mira Z, ou Z-Targeting. Era mágico. Com um único botão, pá! A câmera travava no inimigo. De repente, o Link podia circular o oponente, atacar, defender, tudo com uma precisão que parecia coisa de cinema. Aquilo transformou a luta 3D, que era um negócio frustrante, numa verdadeira dança super estratégica. Olha só que legal essa comparação. Ela resume tudo perfeitamente. Para cada problemão que os jogos 3D tinham, o Ocarina of Time chegou com uma solução elegante. A câmera era toda doida? Toma aqui a mira Z para travar ela. Os controles eram complicados? Botões de contexto. O mesmo botão fazia várias coisas dependendo do que estava acontecendo. O combate era todo travado? Agora é tático, com mira travada. Isso não foi só uma melhoriazinha, isso virou padrão, virou a cartilha da indústria. Ok, já falamos da parte técnica, da jogabilidade, mas agora vamos falar da alma do jogo, a história. Porque veja bem, Ocarina of Time não é só mais uma historinha de fantasia. É uma saga sobre crescer, sobre perder coisas importantes e sobre carregar o peso do destino nas costas. A base da história é até clássica, né? Um herói jovem que tem a missão de salvar o mundo de um vilão super poderoso. Mas o que faz tudo ficar especial é o elemento principal, a viagem no tempo. A gente não joga a aventura inteira com Link criança. A gente também joga com ele 7 anos no futuro, já adulto. E essa linha do tempo aqui mostra o tamanho da jornada. É incrível. A gente vê como um erro inocente de uma criança, acaba levando o mundo para um futuro de trevas. E depois, a gente acompanha esse mesmo herói crescido, tentando consertar o que deu errado. A história tem um peso, uma gravidade, porque a gente vê com os nossos próprios olhos as consequências das ações ao longo de 7 longos anos. E o mais legal é que essa divisão não é só para contar história, não. A viagem no tempo tá no DNA da jogabilidade. Quando a gente controla o Link criança, dá para acessar uns lugares, usar certos itens. Já como adulto, outras habilidades aparecem, outros caminhos se abrem. Então, a gente tem que ficar pulando entre o passado e o futuro para resolver os quebra-cabeças. A própria linha do tempo vira uma ferramenta para explorar o mundo. Agora, vamos para o terceiro pilar que sustenta essa obra-prima, a música. Mas calma, não é só a trilha sonora, que por si só já é fantástica. Aqui a música é uma parte do jogo, é uma mecânica central. É como se fosse uma linguagem que o mundo entende e responde. O trabalho do lendário Koji Kondo aqui foi icônico, claro, mas a verdadeira genialidade foi como essa música virou parte da interação. Tocar Ocarina não era um minigamezinho bobo, era o jeito de conversar com o mundo de Hyrule, de interagir com ele. E esse ciclo de aprender e tocar música era muito recompensador. Cada canção nova que a gente aprendia
Era como ganhar um poder novo. Tinha música para fazer chover, para transformar a noite em dia, para abrir passagens secretas. A música era literalmente a chave que abria os segredos do mundo. Uma ideia, para a época, completamente revolucionária. Então, quando a gente junta tudo isso, uma jogabilidade que redefiniu o 3D, uma história épica de viagem no tempo e a música como ferramenta, aí a gente começa a entender por que o impacto de Ocarina of Time foi tão gigantesco e por que ele dura até hoje. E não foi só a crítica que amou, não. O jogo foi um fenômeno de vendas. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos vendeu 2,5 milhões de cópias em 39 dias. Isso no final de 1998. Ele teve mais que o triplo de pré-vendas de qualquer outro jogo da época. Foi um recorde absoluto. A lista de prêmios é absurda. Ganhou Jogo do Ano em praticamente todas as premiações que existem. Levou a nota perfeita, 40 de 40, da famosa revista japonesa Famitsu. E mesmo hoje, décadas depois, ele continua aparecendo no topo das listas de melhores jogos de todos os tempos. O lugar dele na história, olha, tá mais do que garantido. Mas o ponto final, que realmente resume tudo, é essa frase do Dan Houser, um dos criadores de Grand Theft Auto. Ele disse basicamente que todo mundo que faz jogo 3D e diz que não pegou algo emprestado de Mario 64 ou de Zelda Ocarina of Time, tá mentindo. E é isso. Ocarina of Time não foi só um jogo ótimo, ele foi um jogo base, um pilar. As ideias dele de câmera, de combate, de mundo, tudo isso influenciou uma geração inteira de criadores. Influencia até hoje. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O que, no fim das contas, faz um jogo ser atemporal? Ocarina of Time mostra que não é sobre ter o melhor gráfico ou a tecnologia mais avançada. É sobre criar um mundo que faz sentido com mecânicas de jogo que te tratam como alguém inteligente e uma história que toca a gente de um jeito humano. Talvez o segredo para não envelhecer seja isso, ter a coragem de criar algo novo e a genialidade de fazer essa novidade parecer pura mágica.